Viva Cristo Rei, viva Portugal, viva a Associação Esquinas. Boa tarde, bem-vindos a todos ao nosso canal da Associação. Neste que é o sétimo episódio do nosso curso O Melhor Defesa é o Ataque, no qual nós abordaremos um assunto que já fez correr muita tinta da nascente da intelectualidade, ler livros, artigos, estudos académicos, gerou muitos debates, gerou muitas discussões, que é um argumento muito antigo, mas cujo a longevidade comprova exatamente que é válido até hoje e que não foi refutado, por assim dizer, até hoje. Ahm, este argumento insere-se naquilo que na filosofia se chama de ontologia, que é o estudo da filosofia acerca da natureza e do ser e da realidade, ou seja, daquilo que existe e daquilo que é, procurando conhecer as suas causas e o porquê das coisas existirem e de não existirem, por exemplo. Porque é que existe algo em vez de não existir nada? Isso é uma das perguntas mais profundas que já eclodiu na reflexão humana. Mas isto é só uma breve nota introdutória. O que é afinal o argumento cosmológico? Vamos explorar primeiro aqui as raízes mais profundas deste argumento. Parménides, um dos filósofos da antiguidade clássica na Grécia, disse e escreveu algo que serve praticamente de base para toda a cosmologia, que é nada pode vir a partir do nada. Isto é algo que já foi validado e confirmado não só pela ciência, como também pela filosofia, portanto, e também pelos nossos sentidos, não é? Nenhum de nós foi testemunho ou testemunhou algo que surgisse a partir do nada. Se nós formos para a rua e encontrarmos uma rocha, nós sabemos necessariamente que a rocha teve uma sequência de eventos naturais que originou a rocha. Se nós virmos o por exemplo, um carro na rua, nós sabemos que houve uma equipa de engenheiros, de mecânicos, etc., que conceberam aquele carro de forma inteligente. Nós sabemos que as coisas têm uma causa, e que efetivamente nada pode vir a partir do nada, e este princípio aplica-se também ao universo. O que é quando nós falamos no início do universo, o início entende-se por definição algo que passa a existir ou algo que começa a existir dentro da realidade material, algo que passa a existir fisicamente, materialmente. Naturalmente que existem realidades não, ah, ah, que não têm um início, como é Deus, que é eterno e incausado. Não tem um início, não tem um fim, não tem uma causa. E é imutável, portanto, Deus não se altera porque ele é o supremo bem, a suprema moral, a suprema e absoluta perfeição. Portanto, Deus não pode mudar de alguma forma, porque é o ápice da perfeição e do grau da perfeição de todas as coisas. E esta foi a conclusão que Parménides chegou. Aristóteles também acompanhava esta linha de pensamento e acrescentou 2 pontos, muito importantes nesta reflexão da cosmológica, que é o primeiro motor e a causa do movimento. E aqui por movimento não se entende apenas o movimento de passar uma coisa para o outro lado, também tem a ver com a transformação dos entes. Vejamos que Aristóteles e o Parménides viveram numa sociedade profundamente paganizada e ainda assim, pela razão e pela sua profunda reflexão e estudo, chegaram à conclusão de que o Deus, um só Deus, a figura de um Deus, portanto, de um Criador, de uma mente inteligente e ordenadora, é, hum, é logicamente concebível, ao contrário do Olimpo, do Olimpo ateniense ou Olimpo grego,
E depois, mais à frente, o São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica e nas 5 vias metafísicas, acaba por dar uma roupagem ah, de verdade àquilo que Aristóteles já tinha desenvolvido, mas acrescentando-lhe a verdade que é Cristo, e a verdade do Deus cristão e do Deus da Bíblia. Ainda por cima, incluindo o aspecto muito importante que é Deus é um Deus pessoal, ou seja, é um Deus que se preocupa e que interfere na história da humanidade e que participa da história da humanidade. Ao contrário, por exemplo, do que acreditam os panteístas, de que o universo, de que a figura divina dos panteístas é uma mente ordenadora e inteligente, mas que é indiferente à condição humana e é indiferente à história da humanidade e das coisas. E para nós entendermos de forma mais precisa, vamos falar aqui nomeadamente da primeira via das provas, primeira via das 5 vias metafísicas de São Tomás de Aquino, que diz assim: olha, nós pelos sentidos, nós de facto compreendemos que as coisas movem-se. Os nossos sentidos comprovam isso, atestam isso no dia a dia. E também sabemos, logicamente, que tudo o que é movido por outra coisa, por uma coisa antecessora, por um motor que gera o movimento. Mas nada se move que não esteja em potência em relação ao termo do seu movimento. Portanto, movimento, no fundo, é a transição da potência para o ato a que se destina. Eu, por exemplo, estou aqui sentado, eu estou em repouso em ato e estou em potência de me levantar, ok? Do mesmo modo, se nós atirarmos, se uma pedra estiver parada numa montanha, ela está em repouso no ato, e se for lançada, estará a mover-se no ato e em potência de repouso, porque quando ela acabar de descer, voltará ao estágio em que estava em repouso, parada. Ora, o que é que acontece? Para algo passar então desta potência ao ato, é preciso que outra força que esteja em ato a faça mover. E acontece o seguinte: se nós, sabendo destas informações, sabendo desta realidade, voltássemos infinitamente atrás numa cadeia de acontecimentos passados entre o movido e o motor, nós não teríamos um primeiro motor. E ao não termos um primeiro motor, os motores intermediários deixariam de existir e, por fim, não haveria o motor último. Portanto, aqueles que nós até conseguimos observar. Portanto, o movimento não existiria se não houvesse um primeiro motor. Seria impossível. Pelo que se deduz e conclui que tem que existir um primeiro motor que seja imóvel, que não seja movido por nada, que é Deus. Ok? Muito bem. Mais tarde, porque este argumento cosmológico, como já falámos, passou pela Grécia Antiga, passou pela Idade Média, depois o islamismo, a teologia islâmica também desenvolveu este argumento através do Al-Ghazi. O Wilhelm Land Craig, que é um protestante, modernizou, digamos assim, o conceito, batizando de argumento cosmológico de Kalam. E ele apresenta o argumento da seguinte forma: tudo o que começou a existir tem uma causa. E é verdade, tudo o que começou a existir tem uma causa. E isso é indiscutível, até a própria ciência confirma isso. O universo começou a existir. Nós sabemos que as descobertas que foram feitas em relação ao Big Bang e à entropia e etc., provam que o universo começou a existir e que está em expansão. E depois, logo, o universo tem uma causa. Isto parece-nos absolutamente verdade. Portanto, se o universo começou a existir, isso significa que o número de eventos de passado na história se o universo não começou, portanto, na perspectiva ateia, então significa que o número de eventos passados na história é infinito. Ou seja, nós temos uma espécie de cadeia regressiva de eventos infinitos. Mas isso levar-nos-ia a autocontradições. Porque se o universo não tivesse tido um começo e se nós tivéssemos vivido sempre, ou se nos tivesse antecedido uma cadeia infinita de acontecimentos, isso significaria que o acontecimento presente não poderia sequer existir.
uma vez que seria sempre preciso um evento anterior ao movimento presente, ao acontecimento presente. É logicamente impossível. De forma um bocadinho mais alargada, o argumento cosmológico pode ser definido desta forma. Já vimos as primeiras três. Agora, a causa do universo, portanto, se tem uma causa, ou é uma causa impessoal, ou seja, uma causa aleatória, arbitrária e simplesmente natural, ou é de um Deus pessoal. Mas não nos parece lógico que o universo não seja pessoal, uma vez que antes de tudo o que existia, matéria, energia, tempo, espaço, se tudo o que antecedeu se tudo aquilo que antecedeu a isso, tudo o que antecedeu a isso não poderia reunir condições para fazer a transição da não matéria para a matéria. Portanto, infere-se que existiu uma interferência inteligente, uma interferência criadora que criou o universo. Portanto, o universo não é impessoal. Portanto, o criador a causa do universo é o próprio Deus. É Deus que foi Deus que criou o universo. Se a matéria teve um começo, ela terá sido antecedida por uma inteligência imaterial, pessoal, eterna, incausada, dotada de vontade e fora do espaço-tempo, que é aquilo que classicamente se define por Deus. Aqui o próprio William Lane Craig faz uma coisa engraçada, faz aqui uma comparação que diz que a ideia de conceber que algo existe a partir do nada é pior que magia, porque quando o ilusionista esconde o coelho, ou aliás, tira o coelho da cartola, pelo menos nós temos o ilusionista, temos a cartola e temos o coelho. Portanto, alegar que isso, que algo veio a partir do nada, exige uma fé muito maior do que alguém acreditar numa divindade, do que alguém acreditar em Deus. É um salto de fé maior do que acreditar na existência de Deus, como diria o William Lane Craig. Então, esta parte não é a parte que me compete mais, porque eu não sou da ciência, nem sou físico, mas podemos mencionar aqui alguns exemplos de como a ciência comprova que efetivamente o universo teve um começo e assim a primeira premissa do argumento cosmológico faz sentido. Por exemplo, com a segunda lei da termodinâmica desenvolvida por Rudolf Clausius, o universo teve um começo porque é impossível pensar num sistema fechado que se consuma desde a eternidade, pois estaria esgotado exatamente desde a eternidade. Portanto, a própria existência material do universo seria impossível, uma vez que os sistemas isolados tendem a desordenar-se, como é o caso da entropia. Portanto, nós passamos de um estágio de maior organização para um estágio de desorganização das partículas, o que favorece a ideia de uma origem do universo e da expansão. Pois, por exemplo, o Alexander Friedman, que demonstrou a hipótese de haver um universo em expansão, colocando em causa a ideia que vigorava naquela altura, que o universo seria eterno e estacionário, e estático, pelo que acabou por morrer às mãos dos comunistas, uma vez que a sua ideia do universo em expansão favorecia a cosmovisão teológica teísta e colidia com o materialismo dialético comunista, acabou por morrer às mãos dos comunistas, e o famoso, o Jorge Lemaitre, que também foi absolutamente determinante na proposta teórica da expansão do universo, que depois se veio a confirmar com as descobertas que nós conseguimos a partir do Big Bang, quando o Hubble, através do seu famoso telescópio, encontrou a luz que vinha de galáxias distantes e que era tendencionalmente desviada para a parte vermelha do espectro eletromagnético, o que queria dizer que a luz recuava em relação a nós. E depois também as descobertas notáveis do Wilson e do Penzias, que lhes valeu um Nobel na época, que descobriram a presença de um sinal eletromagnético que terá sido emitido logo após o Big Bang, que ficou muito conhecida como a radiação cósmica de fundo.
o que comprovava as teses anteriores. De facto, o universo teve um começo. Eu peço perdão por não desenvolver tão bem esta parte científica, porque não é nem de perto nem de longe o meu forte, e eu espero não ter dito nenhuma asneira. Hum, mas eu achava que era importante também pôr aqui algum verniz científico que pudesse comprovar, pelo menos, a primeira premissa de que o universo teve realmente um começo. E foi assim a nossa lição muito sintética sobre o argumento cosmológico. A Associação Esquinas entrará em férias, nós também merecemos o nosso descanso e, e desejamos a todos os sócios e simpatizantes da nossa associação que tenham umas férias felizes, descansadas e na presença de Deus, da vossa família. Um abraço para todos e vemo-nos em setembro. Viva Cristo Rei, viva Portugal, viva a Associação Esquinas.